Paz, amados, graça e paz. Sempre bom retornar à casa do Pai. E como diz Salmos, nós nos alegraremos, né? É motivo de alegria estar na casa do Pai. Como sempre, quando nós recebemos o convite de ministrar, o Senhor começa a falar no nosso coração a respeito de algumas coisas. E o Senhor nos remeteu ao livro de Atos, no capítulo 9. E nós vamos ler os primeiros 5 versículos. E na sequência Deus nos direciona naquilo que Ele quer falar. Amém? Livro de Atos, capítulo 9. Vamos ler os primeiros 5 versículos. Diz assim a palavra do Senhor: Entrementes, Saulo ainda respirava ameaça de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, eventualmente, encontrando ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, estivesse autorizado a conduzi-los presos a Jerusalém. Entretanto, durante sua viagem, quando se aproximava de Damasco, subitamente uma intensa luz vinda do céu resplandeceu ao seu redor. Então ele caiu por terra e, ouvindo uma voz que lhe afirmava: Saul, Saul, por que me persegues? Ao que ele inquiriu: Quem és, Senhor? E ele disse: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Amém? Pai, a palavra é tua, Senhor. E, Senhor, não quero de nenhuma forma falar daquilo que simplesmente é do meu coração, da minha mente, Pai, mas quero transmitir aquilo que está em teu Espírito, Senhor. Toda a natureza que vem de ti, toda a graça, toda a autoridade, Senhor, que tu possas falar nesta manhã, direcionando cada coração, repreendendo, Senhor, cada seta, cada embaraço, cada distração, ó Pai, de forma que estejamos conectados à tua presença, conectados ao teu Espírito. Pai, fala conosco nesta hora, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém? Amém. Deus muda as cartas. Esse é o tema que Deus colocou no meu coração para falar a respeito de algo nesta manhã. Aqui está o texto, né, que acabamos de ler. E é muito interessante que o tema de Deus muda as cartas veio daqui, ó. E pediu-lhe cartas. Pastor, e aí? E aí que eu quero dizer algo. Geralmente quando nós pensamos cartas, nós pensamos, pastor, aquela carta que geralmente, antigamente as pessoas escreviam, que punham num envelope e mandavam para casa de alguém, pastor. Ou aquelas cartas que muitas vezes são digitadas, às vezes num computador, ou mais antigamente numa máquina de escrever. É esse tipo de carta aqui, pastor, esse tipo de mensagem. Não somente ela. Por quê, pastor? Porque quando vamos ao texto original do grego, nós vamos descobrir que a palavra carta ali, ela é na realidade a palavra epístola. Pastor, me parece que eu já ouvi falar dessa palavra. Sim. Quando você vai, por exemplo, falar dos livros de Paulo,
geralmente você vai dizer assim: olha, a carta de Paulo aos Filipenses, carta de Paulo aos Colossenses. Mas muitas vezes outros vão dizer: olha, epístola de Paulo aos Colossenses, epístola de Paulo aos Filipenses e assim por diante. Ou seja, o sentido mais amplo de carta é a palavra epístola. E pastor, por que eu preciso saber disso? Porque há uma profundidade do Espírito Santo com relação a essa mensagem. Nós sabemos e estamos habituados a simplesmente traduzir essa mensagem como um momento que Paulo caminhava para perseguir os cristãos e de repente ele toma ali um choque com a presença do Senhor Jesus e cai em terra. E então Deus faz uma transformação nele e a vida dele muda totalmente. Mas nós queremos ir um pouco mais profundo e tratar um pouco do significado de epístola. Entenda que no grego epístola significa ordem, mensagem. Em outras palavras, no grego, quando nós falamos em epístola, nós estamos falando numa autoridade, em algo que é dado a alguém para realizar algo. Em outras palavras, epístola é uma autoridade que visa um destino. Opa, pastor, então é bem mais profundo do que simplesmente escrever uma carta para alguém dizendo: olha, como é que você está? Está tudo bem? Como é que está o passeio aí? Como é que está a cidade? Sim, é muito mais profundo que isso. Porque quando ele vai pedir cartas, o simbolismo dessa passagem é que ele carregava ali um destino. Pastor, e qual o destino que ele carregava? E pediu-lhe cartas para Damasco, a fim de que, esse a fim de que é o destino que ele vai dar, que se encontrasse alguns destes no caminho. Pastor, que destes? Quem são estes? Os cristãos, quer homens, quer mulheres. Pastor, então não eram só homens, eram mulheres, eram quem quer que fosse, que se intitulasse como cristão? Sim. Para quê? Que os conduzisse presos para onde? Para Jerusalém. Qual era a finalidade? Prender, conduzir homens presos a Jerusalém. Qual era o destino? Levar pessoas à prisão. E daí você vai falar: pastor, mas e aí? O que isso influenciava a vida dele? Amados, quando nós carregamos uma carta, ou quando nós carregamos uma epístola, na realidade nós não estamos só falando de um destino com relação àqueles que recebem a carta, mas a carta que nós mandamos, a epístola que nós mandamos, fala muito sobre nós. Pastor, e aí, pastor, o que isso tem a ver? Tem a ver que nós começamos a entender que Saulo, até esse instante, era quem, pastor? Um homem que aprisionava almas, que aprisionava pessoas. Paulo tinha que destino, pastor, de levar homens à prisão. E amados, nós só colhemos aquilo que plantamos. Quem semeia prisões, colhe prisões. Quem semeia o mal, colhe o mal. Mas o prazer de Deus, porventura, era que Paulo permanecesse aqui,
era que Paulo tivesse um fim em suas cartas, dizendo: olha, Paulo, continue assim, continue prendendo os que são cristãos, continue humilhando, continue matando-os. Não. E pastor, não foi só essa única vez que Saulo fez isso. Não. Isso era rotina na vida dele com os cristãos. Pastor, estou tomando um choque, porque o Senhor está me dizendo que esse Saulo ou esse Paulo é o mesmo que depois escreve as cartas, é o mesmo que Deus usa para curar, para operar milagres. Sim, mas olha só, Atos 7, versículo 59, vai falar do primeiro mártir. Assim, enquanto apedrejavam Estevão, este declarava em oração: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Mas no versículo 1 do capítulo 8 vai dizer: e Saulo estava aprovando o assassinato de Estevão. E no versículo 3 do capítulo 8 vai dizer: e Saulo, por sua vez, devastava a igreja, invadindo casa após casa, arrastando homens e mulheres para jogá-los ao cárcere. Um texto que muitas vezes não nos atentamos, que muitas vezes não trabalhamos. E eu fico a pensar, imaginando a cena, que quando Estevão morre, ele vai para o céu diante de Deus, para a glória de Deus. E passado alguns anos aí, por volta de 30 e poucos anos, eu imagino Jesus chegando para Estevão: Estevão, temos um companheiro novo aqui. É? Quem é, Jesus? Quem é que está chegando aí? Estevão, está lembrado de Saulo? Está chegando aí. E por que eu quero fazer essa ilustração de como talvez possivelmente tenha acontecido? Para dizer que nós, como homens, muitas vezes temos uma natureza assim. Olha, Paulo, essa carta fala sobre você. Essa carta diz muito mais sobre você do que qualquer outra pessoa. E sabe de uma coisa, pastor? O mundo lá fora diz que quem nasceu errado, morre errado. O mundo lá fora diz que não se muda a natureza. O mundo lá fora diz que não se muda destino. E a verdade é que às vezes até o nosso coração de cristão, quando às vezes somos confrontados, quando às vezes somos impelidos, a primeira sensação que nós temos é: puxa vida, que injustiça com a minha vida. Puxa vida, você viu o que aquele irmão ou aquela irmã ou que aquela pessoa falou para mim? E lá no mundo, às vezes eles, sem pensar duas vezes, dizem: olha, que vá para a condenação. Pastor, mas é difícil alguém pensar assim. Amados, lembra de João, o discípulo amado? Numa ocasião ele estava lá com o irmão dele, e chegaram numa determinada região, e quando começaram ali a ministrar a palavra, diz que aquelas pessoas não receberam muito bem. Sabe o que esses dois camaradas, o discípulo amado e seu irmão, falaram? Senhor, quer que nós oremos, quer que nós pedimos ao Pai para mandar fogo nessa gente. Sabe como era o título deles? Boanerges. Os irmãos trovão.
Então você está imaginando, talvez, que João sempre foi alguém que reclinava a cabeça no peito de Jesus, que talvez Paulo sempre foi um cara nota 10, e que talvez nós mesmos olhamos para nós e dizemos: puxa vida, eu acho que Jesus me escolheu porque eu sou gente boa demais. Não, a palavra de Deus diz que Ele é um Deus que muda as cartas, que muda os destinos. Para quem Paulo pediu essas cartas, meus amados? A palavra vai dizer que Paulo se dirigiu ao sumo sacerdote para lhe dar cartas. Meus amados, o homem não pode dar nenhuma outra carta, senão uma carta que nos limita, uma carta que às vezes não nos dá um destino preciso. E se eu hoje pudesse perguntar para vocês, pastor, se vocês pudessem perguntar para mim, pastor, qual é o conteúdo exato dessas cartas? Eu diria: eu não sei. Pastor, e os estudiosos têm essa carta na mão? Os estudiosos sabem o que continha precisamente em cada detalhe dessa carta? Não. Por quê? Porque cartas dos homens sempre são limitadas, sempre são temporárias. Mas as cartas que Deus escreve para nós, se nós resolvemos ouvir, se nós resolvemos nos atentar, elas permanecem sobre nós. Pastor, e qual é o porém disso? Aonde que Deus quer chegar com isso, pastor? A realidade que as nossas crenças, as nossas maneiras como fomos criados, os nossos costumes, ou até mesmo as nossas experiências de vida, aos nossos traumas, começa a se escrever cartas sobre nós. Quem foi o Joãozinho? O Joãozinho foi traumatizado na sua infância, porque seu pai e sua mãe não foram presentes. Quem foi a Mariazinha? A Mariazinha teve um destino triste, porque ela se casou esperando que seu esposo fosse tudo aquilo que ela esperava, mas não foi como ela achou que seria. E nós vamos criando história, nós vamos redigindo cartas a respeito de nossa vida, mas essas cartas que falam de nós, elas levam nós a um destino. Como assim, pastor? Uma pessoa traumatizada, ela leva uma carta de trauma. E se ela leva uma carta de trauma, como é que ela vai tratar os seus semelhantes? Com traumas, gerando traumas. Você já ouviu dizer, por exemplo, de um pai que diz assim: olha, o meu pai falava isso e isso e isso para o meu filho, para mim, e eu quando criança dizia assim: não, eu não vou cometer esse erro, eu não vou cometer essa falha. Mas daí você tem filhos, e criança sabe como é que é, tem o seu tempo, tem os seus estágios, e o filho vai lá e causa uma situação. Inicialmente você tenta contornar, mas por vezes você vai ver que você está praticando a mesma conduta de um passado. Por quê? Porque eu só carrego cartas que antes de tudo falam a respeito da minha vivência. Pastor, você acredita que Paulo era um cara realmente que queria praticar o mal, que ele realmente queria fazer o mal? Não. Na mente dele ele estava acertando. Na mente dele ele estava dizendo: não, como é que pode? Eu creio num Deus vivo.
Como é que chega um homem aí, carpinteiro, que morreu numa cruz, que tinha uma coroa de espinhos sobre a cabeça, dizer que é o Filho de Deus? Porque muitas vezes o judeu vai lá em Isaías capítulo 9, que diz que ele é o príncipe da paz, e eles esperam o príncipe da paz. Só que eles esquecem que Isaías 53 é o caminho que Jesus passou para um dia estar em Isaías 9. Quando Isaías 53 diz que ele foi provado em todas as dores, esse é um caminho para que um dia ele chegasse como príncipe da paz. Só que, aos olhos de um judeu, eles dizem: como? O nosso Mashiach, o nosso Messias, ele será um homem que será um rei, ele será o nosso libertador. E qual a interpretação que eles fizeram daquilo? Não, esse Jesus não pode ser. Ele é um carpinteiro, ele anda com pescadores. Então vamos acabar com essa história, vamos acabar com essa realidade. E acreditando que estava fazendo certo. Mas é interessante que a palavra diz: e indo no caminho, aconteceu que chegando perto, olha lá, ó, perto da onde? De Damasco, do destino. Já conhece esse Deus que às vezes você está lá pedindo para Ele, e como a irmã testemunhou aqui, quando está bem ali na beiradinha, e você diz: agora não dá mais, não dá, é os últimos segundos, subitamente, cercou-lhe um resplendor de luz, e caindo em terra, olha só, está vendo algum cavalo aqui? Pastor, mas eu aprendi que ele caiu do cavalo. Não, no texto não tem cavalo nenhum. Então já muda esse pensamento, ó. Caindo em terra. Mas e se eu chegar no céu e Jesus falar que tinha um cavalo junto? Amém. Mas no texto aqui não dá esse detalhe. Saulo, Saulo, por que me persegues? E olha só o que diz a palavra. Quem é, Senhor? Ele reconheceu Jesus? Sim ou não? Não, por que não? Porque o que ele vivia era apenas uma religiosidade. O que ele vivia era apenas o que ele aprendeu sobre a vida, mas ele não conhecia a vida. E a palavra de Deus vai dizer: eu sou Jesus, a quem tu persegues, duro é te recalcitrar contra os aguilhões. Meus amados, pastor, todos nós passamos por esse caminho, sim. Todos nós passamos pelo caminho de Paulo. Pastor, eu acho que nunca persegui ninguém. Pastor, eu sempre procurei ter uma vida de conduta, sim. Às vezes aos nossos olhos nós estamos acertando em tudo e em todas as coisas. Pastor, eu procuro sempre fazer melhor. Este camarada aqui também jurava que ele estava procurando fazer o melhor, mas aos olhos de Jesus, que conhece todas as coisas, dizia: não, Saulo, deixa eu te apresentar quem eu sou Jesus, e eu vim com um destino aqui, mudar suas cartas. Pastor, mas a vida de Paulo mudou, meu amado. Mateus comentou aqui alguma coisa, mas olha aqui Filipenses 3. A Bíblia vai dizer que Paulo vai escrever a Filipos,
Filipos era uma igreja que apoiava o apóstolo Paulo. E Paulo os chama a manter a sua humildade, a não deixar o seu coração ser orgulhoso. E olha que ele vai escrever aqui, no versículo 4 em diante do capítulo 3. Embora eu também tivesse razões para alimentar tal convicção, ora, se alguém julgar que tem motivos para confiar na carne, eu ainda mais, olha o que ele está dizendo, que ele tinha uma conduta tão irrepreensível, que ele podia confiar até mesmo em sua carne se ele fosse olhar os seus motivos. Circuncidado ao 8º dia, que era exatamente o mandamento, filho de descendência de Israel, da tribo de Benjamim, hebreus de hebreus, quanto à lei fui fariseu, quanto ao zelo persegui a igreja, quanto à justiça o que há na lei, irrepreensível. Sentiu de quem estamos falando? E ele não está falando do que ele era somente no presente. Ele está falando do que era a vida dele. E ele está falando, e aqui eu quero destacar, que além de ser descendente de judeu e coisas afins, e para mim o ponto que mais se destaca aqui, é que ele diz que, e quanto à justiça que há na lei, irrepreensível, meu camarada. Talvez se eu fosse perguntar aqui, quem aqui, diante da lei, diante da Bíblia, pode dizer que é irrepreensível? Quem daqui pode dizer que, ó pastor, da Bíblia toda aí, ó, tô 100zão com Deus, 100%. Certamente que nós não conseguiríamos talvez fazer isso. Eu pelo menos não. Pastor, como é que pode? O senhor é um pastor. Amados, vamos parar de brincar, de falar desses pastores aí que aparecem como Superman. Não existe isso. Todos nós somos limitados. Por vezes, às vezes choramos. Por vezes alguém nos ofende e isso nos entristece. Agora você imagina você entrar numa esfera de que a lei está sendo completa 100% em sua vida. E Deus diz, ó, você observa a lei, mas sabe quem eu sou? Você conhece tudo da Escritura. Conhecimento, não estou aqui para questionar, você conhece. Mas Paulo, quem sou eu? Quem sou eu, Paulo? E se talvez nessa manhã eu perguntasse para cada um de nós, quem é Jesus para você? Quem é o Pai para você? Quem é o Espírito Santo? Não, pastor, Jesus é aquele que morreu na cruz por nós. Jesus é aquele que é o nosso Salvador e Senhor. Esse é o conhecimento da Bíblia. Igual Paulo, ele conhecia. Mas quem é Jesus para nós? E sabe o que vai dizer quem é Jesus para nós? Não é aquilo que simplesmente verbalizamos, mas são as cartas que carregamos. E Deus então vem ao meu coração e fala, filho, eu quero uma igreja em que eu possa ter a liberdade de encontrá-los e mudar as suas cartas, mudar as suas realidades, mudar os seus destinos. Deus é tão precioso que tudo hoje veio de acordo com a palavra, até o testemunho da irmã aqui. E eu gostei porque ela foi muito sincera no colocar aqui. Ela falou, olha, quando eu vi meu esposo numa cama, daí balançou.
porque eu conseguia ver Deus quando nós dois estávamos trabalhando, quando nós dois tínhamos emprego, quando nós dois fazíamos todas as coisas, quando Deus então supria o nosso lar. Mas quando eu vi meu esposo numa cama, aí Jesus me perguntou: você me conheces? Você me conheces? E meu amado, é muito fácil, enquanto estamos de pé, entender que nós sabemos, mas quando nós caímos, e a palavra é muito interessante porque ela vai falar de terra, e terra aqui vem da mesma origem da palavra humus. Humus, quando a água nos rios Nilo aumentava, ela depositava os minerais sobre a terra, e ali havia fartura sobre a terra. Humus é exatamente esse depositar, vem falar exatamente dessa terra, mas essa palavra humus é a mesma palavra que dá origem à humildade. Pastor, então Deus, esse homem que era irrepreensível, judeu de judeu, hebreu de hebreu, é circuncidado ao 8º dia, que tinha todas as qualidades ao olhar humano, cidadão romano, falava diversas línguas, conhecia filosofia. Talvez se hoje fôssemos comparar, nós poderíamos compará-lo a um Aristóteles, talvez a um Platão, ou talvez a grandes pensadores do nosso tempo. Um homem extremamente diferenciado aos olhares humanos, mas a Bíblia diz que Deus o derrubou por terra, para o mal dele não, para o bem, porque Deus queria trocar-lhes as cartas. E eu fico imaginando então esse homem cheio de cartas, carregando cartas ali, juntamente com a sua comitiva. E quando ele então toma aquele choque, eu imagino que aqui não está figurado, mas eu imagino ele com aquelas cartas, e aquelas cartas então caindo, e ele na esperança de talvez, para frente, vai, pedir-lhe cartas, nem mesmo aqueles carregava, ficaram em sua mão. Meu amado, uma carta muda destino, uma epístola muda destino. Pastor, o que é essa carta aqui, ó? Conhece essa carta aqui, amado? Pastor, não estou enxergando. Declara extinta a escravidão no Brasil. Lei 3.353, 13 de maio de 1888. Princesa Imperial Regente, lá ó, uma carta que mudou a realidade de uma nação. Pastor, de uma nação não, de uma etnia. Lembra que eu falei? As cartas que eu carrego são as cartas que também dão meu destino. O Brasil carregava escravidão. Qual era o destino para o Brasil como um todo? Escravidão. Mas alguém olhou e falou: espera aí, não dá mais, não tem lógica, não tem sentido, e fez uma carta que mudou o destino de uma nação. Olha aí o jornal original da época, olha o destaque do jornal original da época: Brasil livre. Dá para enxergar? E eu ficava a me perguntar aqui, por que Brasil livre? E eu acabei de dar a resposta.
Porque onde havia escravidão não era somente um determinado povo, não era somente uma determinada etnia, não era só aqueles que vieram da África, mas era o Brasil que estava escravo debaixo de uma carta, era o Brasil que estava escravo debaixo de um conceito, era o Brasil que estava escravo debaixo de uma maldição, porque tratava semelhantes como eles de forma diferente. E quem você acha que conduziu essa mulher aqui a escrever essa carta? No coração de quem estava essa liberdade? Quem é que tinha uma obra com a igreja brasileira? O Senhor Deus. Olha aí, ó. Quando é que você começa a existir? Quando eu sou fecundado dentro da minha mãe. É verdade. Mas, pela lei, quando tem uma carta que vai dizer a data e a hora que você nasceu, e quando é que você deixa de existir para esse mundo? Quando vem uma outra carta dizendo quando você deixou de existir. Pastor, nós somos movidos por Deus por meio de cartas, sim. Mas Deus vem nesta manhã a falar ao nosso coração. Quais são as cartas que temos pedido? Quais são as cartas que temos carregado? Quem foi esse Deus que encontrou a Paulo no caminho e simplesmente escreveu uma história onde ele vai chegar lá no capítulo 3, depois de falar todas aquelas qualidades humanas? No versículo 8 ele vai dizer: tudo é uma completa perda quando comparado à superioridade do valor do conhecimento de Cristo Jesus. Pastor, eu estou andando em conduta. Pastor, eu estou andando na presença. Mas qual é a nossa resposta diante às vezes de uma luta, de uma dificuldade? Eu sempre conto aqui que nos últimos anos eu vivi uma luta muito grande. E por que eu conto isso? Para você entender que pastores podem passar por problemas e que de nenhuma forma, quando nós estamos aqui num púlpito, estamos pregando algo que não vivemos. Eu tinha um pai que eu era extremamente conectado com ele, era muito semelhante ao meu pensamento, à minha forma. Meu pai teve Parkinson, e não sei se você conhece a história de quem já teve Parkinson, e de quando ele chega nos estágios finais que começam a lembrar um quê de Alzheimer. Foi um trilhar de 10 anos. Inicialmente eram apenas alguns passos mais lentos, alguma dificuldade maior em entender, em aprender. Mas eu vi o meu pai, que era meu exemplo, que era aquele que eu tinha todo o meu apoio, em 10 anos, parar em uma cama com um respirador. Eu vi meu pai nesse tempo passar pela dengue. Eu vi meu pai nesse tempo quebrar a perna direita, ficar numa cama, operar. Daí na cirurgia ele pegou infecção generalizada, superou a infecção generalizada. Depois de um tempo ele volta a andar, ele quebrou a perna esquerda. Daí ele vai para uma cama, numa cama ele não volta mais a andar. E de repente, por causa de ele estar numa cama, ele começa a ter dificuldade de se alimentar. E nos seus últimos dias ele deglutiu algo que, ao invés de ir para o caminho certo, foi para o pulmão.
E eu fiquei dentro do hospital com meu pai paliativo, e eu vi ele morrer diante dos meus olhos. Eu vi a pupila dele se abrindo e paralisando diante de mim. Como é que você acha que ficou a minha carta nesse instante? Eu orei por um rapaz, um senhor também de uma idade próxima do meu pai, que estava do lado, na cama ao lado do meu pai. Aquele senhor recebeu alta. Meu pai saiu dali para o cemitério. Meus amados, as cartas não falam só dos dias que tudo vai bem. As cartas não falam do que simplesmente Deus dá, em que nós dizemos, nossa, que bênção, olha, Deus curou, Deus operou, tudo isso é maravilha. Mas verdadeiramente as cartas falam do que nós somos em dia de dificuldade. Paulo era um perseguidor, Paulo tinha um monte de qualidade, mas a Bíblia vai dizer, no mesmo capítulo lá de Atos 9, da seguinte forma, quer ver? Versículo 21 de Atos 9, todos quanto ouviram ficaram atônitos e indagavam, ora, não é esse o homem que em Jerusalém buscava destruir aqueles que invocavam o nome? Não é ele mesmo que tinha vindo aqui com a finalidade de detê-los e levá-los à presença dos principais sacerdotes? Estavam questionando o que tinha acontecido com ele, mas no versículo 23 vai dizer, e os judeus se reuniram e decidiram matá-lo. E no versículo 24 diz, dia e noite os judeus espreitavam as portas da cidade, na expectativa de assassiná-lo. Você pode olhar para isso e pode dizer, pastor, mas que mudança de carta é essa? Um homem que era hebreu dos hebreus, um homem que tinha cidadania romana, um homem que falava vários idiomas, um homem que era reconhecido a ponto de entrar dentro de uma sinagoga e pedir cartas ao sumo sacerdote. Agora Deus trocou a carta deles e diz que ele era perseguido para a morte, pastor. Aonde é que houve melhoras nisso, pastor? Aonde é que houve agir de Deus nisso? Amados, é disso que Deus quer falar conosco. Que nem sempre o que o mundo valoriza, nem sempre o que é bom para o mundo é bom para nós. E que nem sempre quando enfrentamos uma luta, isso significa que Deus não nos ama. Mas a verdade é que às vezes nos dias bons as cartas falam sobre nós, falam. Mas o que elas vão falar nos dias que enfrentamos batalha? Como eu falei como pastor, eu passei por 10 anos, eu tive que me afastar do trabalho da igreja por quase 2 anos, porque tinha que cuidar do meu pai. Mas eu agradeço a Deus, porque até o último dia da vida dele eu estava ali com ele. E lembro-me que a igreja estava intercedendo por mim, pelo meu pai. E meu pai morreu num domingo às 8 horas da noite. Eu tinha tido uma visão com o dia 4 de fevereiro. E eu lembro que naquela ocasião já estava dando quase 8 da noite, eu contente da vida, dizendo, graças a Deus foi só uma visão na minha cabeça. Se eu passar o dia 4, ele supera. Entraram, trocá-lo de roupa, e na troca de roupa o oxigênio saiu fora. E quando nos demos conta, o batimento dele baixou e não deu mais retorno, e ele morreu ali. Como você acha que ficou a minha mente?
Num primeiro momento eu fiquei me questionando, dizendo: Deus, como é que eu não percebi que desconectou o aparelho de oxigênio? Deus, como explicar isso, Deus? Mas isso me fez mais forte. Mas isso me fez entender que por mais que eu orasse, por mais que eu clamasse, há alguns destinos que Deus tem e que às vezes são necessários para que a nossa vida chegue a um determinado lugar que Deus quer. Pastor, o senhor está dizendo então que nós devemos esperar dias difíceis. Não estou desejando nem querendo que essas coisas aconteçam, mas estou dizendo que se você passar por dias difíceis, se você passar por provas que às vezes você vai dizer: olha, Deus, eu não sei porquê, eu não entendo aonde o Senhor quer chegar. Entenda que naquele lugar Deus tem te amado, ali Deus tem entrado e dito: filho, quem sou eu perante ti? Me conheces? Me conheces? E meu amado, como é fácil conhecer Jesus num dia de churrasco. Como é fácil conhecer Jesus num dia de batismo. Como é fácil conhecer Jesus num dia de Páscoa em que comemoramos, e tudo isso é maravilhoso, tudo isso é bênção. Mas dentro de um hospital, dentro de lugares às vezes que só estamos nós e Deus, em que às vezes a nossa humanidade quer gritar. E eu orei com toda a intensidade que vocês possam imaginar pela vida de meu pai. Mas eu, como pastor, posso dizer algo para vocês que Deus me ensinou. Toda vez que alguém chega hoje diante de mim e diz: pastor, ore por mim, o meu coração já habitualmente se quebrantava diante das pessoas. Mas essa experiência quebrantou muito mais o meu coração. Porque hoje, quando eu ouço de uma dor de uma pessoa, eu não ouço uma dor que está lá, mas eu ouço de uma dor que eu vivi, de uma carta que Deus escreveu sobre mim, para que eu entendesse a carta do meu irmão. E talvez você diga: mas pastor, então eu prefiro renunciar às cartas, porque pastor, eu não quero passar por provações, pastor, eu não quero passar por lutas, porque o nosso eu natural muitas vezes é assim. O nosso eu natural às vezes não aceita ser questionado, o nosso eu natural não aceita termos certas vivências. Mas Deus fala de uma igreja em que Ele troca as cartas. Uma igreja que sente o amor do próximo, a dor do próximo. A pergunta é: se hoje Deus chegasse diante de nós e acontecesse algo parecido aqui, ó, e estivéssemos prostrados, qual seria a nossa resposta? Porque eu estou dizendo isso? Deus tem vindo com um tempo de avivamento, e Deus vai operar maravilhas nesse tempo de avivamento, mas Deus tem falado ao meu coração também de um tempo de desafios para a igreja. A igreja avivada será a igreja questionada, perseguida. Mas estamos prontos? Ah, pastor, eu espero um dia que eu vou ser um pastor. Você está pronto, como o pastor Rafael diz? Você está pronto para ser questionado? De repente você praticar o bem e ser questionado? Ah, pastor, eu vou e quero servir na igreja. Você está pronto de repente para um dia ter se dedicado, se empenhado em adoração, e alguém chegar e diz: ô irmão, você desafinou hoje, hein? Você está pronto para isso? Você está pronto para dizer: olha, não é por ti, mas é para o meu Deus que eu faço?
Você está pronto para alguém virar a costa, por mais que você tenha ajudado, socorrido? Estava dentro de um hospital com meu pai. A maioria das pessoas que diziam que estavam conosco sumiram. Raras pessoas continuaram de pé conosco. Mas Deus olhava para mim e dizia: Bacelli, qual é a carta que você quer carregar? A carta de dizer: Deus, por que tudo isso com minha vida? Por que aquele irmão me humilhou? Por que aquela pessoa falou aquilo? Por que aconteceu isso na minha realidade? Ou Bacelli, você quer usar isso para curar vidas? Não é você, Bacelli, que fala que quer ser usado para curar vidas? Como você pode curar se não passar pela cruz? A palavra de Deus diz: vem e toma a sua cruz. Como é que está o teu coração quando Deus diz: toma a tua cruz? Deus quer mudar as nossas cartas. Deus quer dizer: olha, não importa o dia de luta que você enfrente. Enquanto meu pai estava ali, eu acho que eu nunca chorei tanto na minha vida. Eu acho que eu chorei lágrimas por todo o resto da minha vida. Mas um irmão, às 8 horas, quando orava por mim, pelo meu pai, na hora que meu pai estava partindo, no dia seguinte ele vai no velório e ele diz: olha, deixa eu contar uma coisa, não sei, talvez você possa me responder melhor. Às 8 horas da noite eu estava orando por seu pai. Eu vi um homem subindo uma escada celestial para o céu. E ele deu as características desse homem, e quando ele olha para esse homem no caixão, o homem que ele viu na cena era meu pai. Durante muitos anos eu orei para que meu pai se convertesse. Meu pai era muito semelhante a mim, mas por causa de traumas que ele teve com determinadas instituições religiosas, ele se fechou para a igreja. E a minha luta durante a minha vida era para que ele não perdesse a salvação dele por causa de uma mágoa, de uma tristeza, de decepções que ele viu dentro das instituições religiosas. Meu pai não recebeu a cura física, mas ele recebeu a maior cura que ele poderia receber, que é a salvação em Jesus. Deus está vindo mudar algumas cartas. Mas não tema se talvez essas cartas, ao teu olhar, não sejam da maneira como você queria a resposta. Não sejam da forma como você imaginou que seriam. Eu até hoje guardo as memórias do meu pai e digo para as pessoas: olha, talvez ele morreu fisicamente, mas ele permanece em mim, em meu caráter, em meu coração. E eu entendi o que é o amor de um pai e de um filho verdadeiramente. E eu entendi a dor que Jesus sentiu naquela cruz. E eu disse: Deus, me perdoa, porque só um pai como tu para entregar um filho. A dor que eu senti na perda de um pai, eu imagino na perda de um filho. O Senhor mudou as minhas cartas. O Senhor mudou a forma como eu via tudo. Ah, o Senhor estava errado, pastor. Não, eu procurava andar em conduta, eu procurava andar diante de Deus. Mas sabe aquele up? Sabe aquela situação? Estou aqui,
E eu entendo agora o mundo espiritual aqui. Mas eu imaginava que Deus ia fazer essas coisas. Um dia Deus vai derramar novos dons do Espírito em mim. Um dia Deus vai vir com o anjo Gabriel vai me passar alguns recados aí. O anjo que Deus pôs na minha vida foi meu pai. E através dele, Deus me curou. E através da minha vida, por meio de Jesus, Deus o curou também. O meu convite nesta manhã é que você guarde isso no seu coração. Que essa confissão, essa entrega da minha experiência para vocês não seja o acaso, mas para dizer que esse homem aqui era muito amado de Deus e Deus disse: olha, não dá para você continuar assim. Mas ele foi de um perseguidor para um perseguido. Mas hoje, após 2000 anos, as cartas que Deus colocou na mão dele são lembradas e repetidas e estudadas. E por meio de Jesus tem salvado vidas e mais vidas. Está disposto? Pastor, mas eu creio que Jesus vai voltar rápido. Eu também creio. Mas se demorar mais 100 anos, 200 anos, está disposto a deixar uma história em Cristo Jesus que mude outras vidas? Até que ponto eu e você estamos dispostos a permitir que Deus troque nossas cartas? As cartas de Paulo eram escritas por mãos de homem. As cartas que Deus pôs em sua mão eram escritas pelo Senhor Jesus. Que Deus troque as minhas e as tuas cartas, que tanto insistimos em escrever, pelas cartas que Ele escreve sobre nossa vida. Amém? Se coloca de pé, meu amado, em nome de Jesus. Eu quero fazer uma oração por a questão do tempo. Mas não entenda que essa oração geral, pastor, mas eu queria ir lá na frente, pastor, mas não oraram especificamente por mim, não. Nós conhecemos o nosso Deus e sabemos que Ele pode nos alcançar, aonde quer que estejamos. Mas nesse instante que eu oro, eu gostaria de pedir que você fizesse um exercício em seu coração, falando: Deus, hoje o Senhor me trouxe aqui com um propósito e tenha certeza disso, porque eu falo ao Senhor: Deus, leva as pessoas certas. Deus, faz alguém que está ouvindo essa mensagem, seja pela internet ou presente, que precisa receber essa mensagem, que o Senhor fale ao coração deles. Enquanto eles ministram esse louvor, que você faça esse exercício. Deus, será que eu ainda carrego minhas cartas? Ou eu tenho optado por deixar o Senhor trocá-las? Hoje eu apresentei a vocês um Deus que troca as cartas. O segundo passo é conosco. Você está disposto a deixar que Ele troque essas cartas? Até que ponto? Até que ponto?